100 anos. Há 100 anos, o que era abrir um centro espírita numa cidade de interior como Itajubá. Então, a eles, o nosso agradecimento, respeito, consideração, e que estejam trabalhando, né, na mesma casa, ou abrindo outras casas, para a gente sempre estar aprendendo essa doutrina abençoada, essa doutrina de Jesus. E hoje vamos estudar essa obra basilar, o Livro dos Espíritos, que é onde tudo começou há 165 anos, e comemoraremos agora, dia 18 de abril. Não devemos nos esquecer que é o mês do Espírita, é o mês do Espiritismo, e estudar essa obra de Allan Kardec é a melhor forma de comemorar esse dia. E Kardec, ele, na terceira parte desse livro, ele se dedicou a falar de leis morais, né? Leis essas que falam dos nossos deveres, com aqueles que a gente realmente, né, a gente deve se preocupar, porque diz respeito à natureza, à nossa natureza, às leis de Deus, indicando nessas leis o que devemos fazer, o que não devemos fazer, para sermos mais ou menos infelizes, felizes ou infelizes. Né? São leis eternas, são leis imutáveis, como o próprio Deus. Então, nós sabemos que Deus, como Criador, ele não está nas coisas que ele criou, porque acreditar nisso seria acreditar no panteísmo, né? Onde Deus estaria em todas as coisas. Mas as suas leis, sim. Não é? Então, vamos fazer uma analogia aqui com o dono de uma empresa. Ele não precisa estar presente, de corpo presente, em todos os departamentos da sua empresa. Mas ele cria, né, regimentos, regras, leis, para que os funcionários, seguindo essas leis, a empresa possa funcionar. Né? Então, o funcionário sabe o que ele precisa fazer, as leis, as regras que ele precisa obedecer, as normas, e se não o fizer, ele vai sofrer, logicamente, sanções. Quem burla lei sofre sanções. Aí lembramos de uma outra lei, da ação e reação, da causa e consequência. E lembrando, né, do livro da Bíblia, o seu primeiro livro, a Gênesis, né, o livro da criação, o Bereshit em hebraico, ele começa com a alegoria de um casal que representa, né, alegoricamente toda a humanidade, e em sua história vai estar desobedecendo uma lei. E as consequências nós já sabemos qual foi, né? Então, eles estavam em harmonia, vivendo tranquilamente, no que se chama paraíso. E, de repente, desrespeitando essa lei, eles perdem o paraíso. E serve para todos nós. Né? Desrespeitamos as leis, perdemos o paraíso, a tranquilidade, a harmonia, a paz. E, falando dessa lei, né, que Kardec colocou aqui, né, no instinto de conservação, todos os seres, né, seguem instintivamente essa lei da harmonia. Agora, o homem, que é um ser pensante, reflexivo, que deveria dar o exemplo, infelizmente, ou se omite, ou excede, e não consegue manter o equilíbrio na obediência, no cumprimento dessas leis. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas se eu não conheço essas leis, eu também vou ser punido ou vou sofrer consequência de não estar cumprindo com essas leis? E aí, com esse pensamento, né, Kardec vai fazer a seguinte pergunta aí na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Provavelmente, eu aqui, nas minhas ilações,
Talvez Kardec estivesse esperando, né, os espíritos falarem, está lá nos Vedas, está lá na Torá, no Talmud, no Alcorão, no Antigo Testamento, nenhum desses livros. Eles dizem simplesmente na consciência. E parece que Kardec ficou meio surpreso, né, com essa resposta, ele já emenda uma outra. E se o homem traz, né, mesmo essa lei na consciência, qual a necessidade, então, de ser revelada? Aí a resposta é contundente, né? Ele a esquece e despreza. E Deus, querendo que ela fosse lembrada, né, traz aí a revelação para que se coloque nesse livro quais são essas leis. E fazendo uma outra analogia, não é diferente de um filho, né? Quando cresce, quando criança, nós damos todas as instruções, as orientações, colocamos na escola, educamos, falamos de ética, de tudo mais. Em adulto, nem todos seguem as orientações que receberam em casa, e é a mesma coisa que os espíritos estão respondendo, não é? E, para isso, Deus sempre enviou espíritos superiores encarnando na Terra para nos lembrar dessas leis, né? Então, eles vêm para revelar, recordar, reforçar a importância da obediência, né, para cumprir as leis do progresso moral da humanidade, assim como o material, que é o que a gente mais tem percebido. E o maior revelador de todos, que não só lembrou, mas exemplificou, claro que é Jesus, o Cristo de Deus, né? Então, Kardec, essas questões, né, que nós vamos refletir sobre elas hoje, é a lei de conservação. E Kardec, como esse livro dos Espíritos é um livro filosófico, existem perguntas com respostas dadas pelos espíritos, mas a partir das perguntas tem que suscitar em nós mais perguntas, porque na filosofia não tem respostas fechadas, prontas, não. Vai sempre exercitando a mente ao perguntar e ao querer saber mais. Então, acredito que muitas e muitas outras perguntas tinha Kardec. Então, ele começa perguntando: existe um instinto de conservação? Então, dentro das respostas, os espíritos vão dizer que sim, né? Quer seja esse instinto esteja funcionando automaticamente, ou no caso dos seres humanos, usando o raciocínio, a lógica. Eu sei que eles dizem que todos os seres vivos possuem esse instinto de conservação. E aí nós vamos lembrar desde os seres unicelulares até os dinossauros, os maiores animais, e o homem, né, foi equipado desse instinto para ficar aqui na Terra, para nos conservarmos vivos. Por quê? Quanto mais tempo nós ficarmos aqui na Terra, nesse corpo de carne, maior será o nosso aprendizado ou a oportunidade de aprender, né? Porque o aprender é de cada um. O ensinar, tá aí a vida nos ensinando, mas queremos aprender. Então, vamos nos lembrar de Chico Xavier, né, que ontem comemoramos 112 anos do seu nascimento. Quando ele estava próximo aos 90 anos, alguém perguntou para ele, né, que se perguntava muito a ele, qual era a vantagem dele ficar tão idoso, né, ou estar ficando idoso nos seus quase 90 anos. E ele respondeu que era a oportunidade de aprender coisas novas, que ele se maravilhava, se encantava com as coisas que ele ia aprendendo ao longo da vida. Isso me fez pensar, né? Se uma pessoa que dormiu lá no ano 2000 acordasse hoje, será que ela entenderia esse mundo 22 anos depois? Isso que estamos fazendo aqui para ela, todos nós juntos e separados ao mesmo tempo, né? Um paradoxo.
né? Como é que é isso? Ah, e aí eu fiquei pensando também sobre essa modernidade toda. Quando eu era adolescente, se minha mãe falasse, na hora que eu for sair de casa, vai levar o telefone, aí o que virei na minha cabeça? Eu pegar, tirar da parede e sair com o telefone na rua. E hoje, o que nós temos? O adolescente vai sair, a mãe pergunta, está levando o telefone celular? E ele fala, está no meu bolso. Olha o que é interessante a gente continuar no corpo e acompanhar esse progresso e as maravilhas que estão sendo aí apresentadas, mesmo em nível material, né? Hoje o carro te leva onde você quer, é o carro que te comanda pelo GPS, onde você tem que ir, e quando você erra a rota, ele chama sua atenção, coisa que eram os pais que faziam antigamente. E coisas que eu quero viver ainda para ver, que não está difícil, não vai demorar a acontecer, como uma reunião dessa aqui, mas em 3 dimensões, né? Usando holografia, usando o metaverso, que já existe hoje, né? Nós todos em algum lugar, como um avatar, criando um cenário e conversando e estudando. Esse é o admirável mundo novo de Aldous Huxley, que escreveu um livro com esse título, né? E isso nós já estamos presenciando atualmente. Então, isso falando só do progresso material, mas eu quero também assistir algumas coisas em nível espiritual, né? Nível de comportamento, de moral, por exemplo, as religiões acordando, né, do seu sono material ainda e percebendo que todas, em essência, falam as mesmas coisas. E aí o ecumenismo passar a ser uma realidade, uma respeitando a metodologia da outra, mas de mãos dadas, caminhando para a mesma direção. Porque a verdade é uma só. A verdade é Deus, a verdade é amor. Mas cada religião tem um recorte dessa verdade, né? A interpretação do que ela consegue entender dessa verdade. Só que falta a humildade de dizer a interpretação da nossa religião é essa. Não, a gente fala assim, a verdade está comigo, com essa religião. Aí não dá para conversar, né? As pessoas se entendendo, né, que uma não é dona da outra, que todas querem ter vez, voz, né? Que a matéria, o corpo físico é instrumento do espírito, que as pessoas percam o temor da morte, o temor de Deus, e que o mal deixe de ser predominante nesse mundo, né? E o bem seja um sonho de consumo. Aí já estamos entrando no mundo de regeneração. Então, são coisas que não são difíceis de acontecer, né? E aí, quando Kardec, né, vai conversar com os espíritos sobre a lei de conservação, ele, de forma muito inteligente, pergunta se essa lei da conservação é tão importante, como fazer isso? Que para tudo tem uma técnica, né? Qual é a técnica de se conservar nesse mundo? Então, a ciência já descobriu, né, alguns ramos da ciência, que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. A vida começa há 3 bilhões de anos. E nós, né, com os primeiros seres unicelulares, né, e nós, primatas humanos, menos de 200 anos. Então, somos caçula ainda. Mas o interessante disso, que antes de chegarmos, olha quanto tempo, bilhões de anos, preparando todo o cenário da Terra, que é lindo, né? Quem viu hoje o céu está estrelado, à tarde estava um céu azul muito bonito. Isso aí faz parte do cenário para nos receber para seres que sabem contemplar, que sabem admirar, né? Que está aqui para harmonizar com essa natureza. É como aquela mãe que arruma o quarto do filho com tudo que ele precisa, organiza, arruma a cama, coloca na despensa a comida que ele vai precisar, né? E, claro, o colinho de mãe também, que é o seu amor, né, para o seu filho. E qual é a função desse filho? Sair da cama,
sair da frente de um computador e ir até a despensa, preparar sua comida, fazer o seu prato, arrumar a sua cama, é o trabalho dele. Nós somos esse filho, né? Com tudo arrumado, com tudo, a despensa é tudo que está na terra para nos alimentar. Nada vem de fora, só a luz do sol. O resto, né, tudo que precisamos, está aqui na própria terra. Mas nós precisamos, né, sair do comodismo e ir atrás do alimento para a nossa sobrevivência, que há alimento, matéria-prima para todos, né? Tirando aqui as questões sociais, né, para não entrarmos em outros assuntos, mas sempre, né, desde o homem primitivo, que caçava, pescava, tirava os frutos das árvores para se alimentar, raízes, é tudo aí, né? Aí, com o progresso material, houve uma diversificação na busca, no processamento do alimento, mas tudo ainda é matéria-prima da terra, da natureza que nós conhecemos aqui, né? Então, nós vamos chegar aqui na pergunta 705, que é uma pergunta que intrigava Kardec e intriga todos nós, né? Quem nunca pensou nisso? Se a população da Terra tende a aumentar, o que a Terra produz será suficiente para todos? E por que será que Kardec perguntou isso? Né? Porque em 1798, finalzinho do século XVIII, um economista inglês chamado Thomas Malthus ficou conhecido pela sua teoria em que ele dizia que a população da Terra crescia numa progressão, né, geométrica, multiplicando-se, enquanto a produção de alimentos numa progressão aritmética, somando os números. Então, não ia bater lá na frente. Então, de final do século XVIII, agora início do século XXI, essa teoria não se concretizou, né? Porque, por mais que cresça, tem como distribuir todo esse alimento, né? O homem adquiriu técnicas de produção de alimento e alimento não falta. A questão da fome, como eu disse, é uma questão social, na maneira, né, da distribuição desse alimento, dessa nossa civilização que não olha para todos, né? Então, nós vamos ver que essa resposta de Kardec, dos espíritos da Kardec, né, é longa, mas faz pensar. Por que, né, que não daria o alimento para todos? É que ingrato o homem a despreza, né? Mas a natureza é mãe, uma excelente mãe. E muitas vezes o próprio homem acusa a natureza quando o resultado é da sua imperícia, da sua imprevidência. A terra produziria, sim, né, o necessário sempre, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. E eles dão até o exemplo do árabe no deserto. Acha sempre de que viver porque não cria para si necessidades fictícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer fantasias, que motivos tem um homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias da penúria? Em verdade vos digo, ainda os espíritos dizendo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver, não obedece regras, né? Então, eu gosto muito desse livro, e sempre temos que estar lendo, né? E Kardec continua, né, sendo um visionário, um homem além do seu tempo, pelas perguntas que fez, porque ele pensou em tudo. Para nós estarmos estudando hoje, 165 anos depois,
perguntas que continuamos fazendo para ler, estudar, meditar e modificar a nossa forma de ver a vida, e no caso aqui, a própria natureza. E nós em relação à natureza. Então, nós podemos concluir que o homem, com a sua inteligência, pode atender às leis morais e fazer desse mundo um mundo harmônico, onde caibam todos nós, e que haja prazer em viver e, principalmente, conviver. E esse mundo de regeneração que falamos tanto dele não virá de fora para dentro. Não é um outro mundo que nós vamos para ele. É esse mundo que nós estamos construindo, cada um com a sua contribuição na forma de pensar e sentir o mundo. Que possamos continuar caminhando, aprendendo e buscando o bem-estar para mim, para você e para todos nós. Era essa a reflexão. Muito obrigado e vamos conversar.